Muito bem, gente. Nessa segunda parte, eu gostaria de pensar com vocês numa igreja engajada com o propósito redentivo de Deus, a partir de onde se encontra. Nós vivemos tempos difíceis. Nos idos dos séculos 14 a 16, o período conhecido como período da Renascença, o humanismo ganhou espaço como nunca antes na história humana. O humanismo é aquela tendência nossa de colocar o homem no centro e Deus na periferia. O humanismo nasceu no Éden, quando Eva quis se divinizar, portanto colocando Deus em segundo lugar. Mas nos séculos 14 a 16, período renascentista, o humanismo foi elevado a um status sem precedente. Os séculos seguintes, portanto os séculos 17 e 18, o período conhecido como iluminista, período do iluminismo, o raciocínio humano foi colocado no pedestal. Somou-se ao homem no centro o raciocínio, daí o racionalismo, o pensamento humano como o crivo para determinar o que é verdade e o que não é verdade. E no último século, século XX, mais uma escalada nesse processo foi dada com o pós-modernismo trazendo o secularismo. O humanismo coloca o Deus, o homem no centro, Deus na periferia. O racionalismo coloca a verdade submetida ao raciocínio humano. E o secularismo faz aquela distinção mais forte, entre sagrado e secular, relegando o religioso ao fórum íntimo, ao fórum pessoal. Você pode crer no que você quiser, desde que seja para você, não é? Nesse processo, nós vivemos o que restou, o pacote, Nós lidamos hoje com esse pacote do homem que está no centro, portanto, de fato, no trono, que julga o que é verdade e o que não é, e o secularismo é também relativista, dizendo de fato não existe apenas uma verdade, Essa é a nossa realidade sociocultural. Nós lidamos com esta realidade no nosso tempo. E somente uma igreja engajada, somente uma família engajada com o reino, somente um crente engajado com o reino de Deus, consegue fazer frente e resistir a essa avalanche de ideias e ideologias anticristãs que nos cerca e permeia todos os espaços da nossa sociedade. A grande verdade é que há muitas similaridades com o tempo do Novo Testamento. E esse pacote ele vai apenas ganhando diferentes detalhes, características, nuances, mas os elementos centrais que são contra as verdades do Evangelho, esses elementos centrais eles vêm acompanhando a humanidade ao longo da sua caminhada. Nós temos nas Escrituras, no Novo Testamento, a igreja de Tessalônica, que eu creio ser uma igreja que tem muito a nos ensinar sobre o enfrentamento destas questões tão cruciais com as quais nós lidamos hoje. Eu queria te convidar, então, para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, para a leitura dos versículos de 1 a 7 no primeiro momento. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, versículos de 1 ao 7. Eu estou com a nova versão, nova Almeida atualizada. Pode ser ligeiramente diferente da sua, se for a sacrossanta atualizada, Revista atualizada. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça
e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Duas igrejas do Novo Testamento que são interessantes e curiosas. Nós vemos Paulo e a sua equipe sendo usado por Deus no plantio dessas duas igrejas ao longo da sua segunda viagem missionária, capítulo 16 ao capítulo 18 de Atos. No capítulo 17 de Atos, vemos Paulo em Tessalônica. Tessalônica era a cidade mais proeminente da região da Macedônia, da província macedônica, que era o norte da Grécia, pelo menos do que hoje é a Grécia. Ali diz o texto de Atos, no capítulo 17, que por 3 sábados Paulo pregou o evangelho na sinagoga e nasceu uma igreja. É provável que tenha passado mais tempo, mas a referência é apenas 3 sábados. Foi um curto período de tempo e nasceu a igreja de Tessalônica. A perseguição veio logo que a igreja nasceu e Paulo segue então viagem, desce do norte, Tessalônica, Macedônia, até o sul. A província sul do que hoje é a Grécia era Acaia, e a capital ou a cidade mais proeminente da Acaia é Corinto. Em Corinto, Paulo passa, capítulo 18 de Atos, 18 meses, 1 ano e meio em Corinto. Ali ele prega primeiro na sinagoga, é rejeitado na sinagoga, vai para uma escola, como essa aqui, né? Vai para a escola de Tirano, ali nasce a igreja. Paulo passa muito tempo com os novos convertidos ali de Corinto, e discipula aquela igreja, surge vocacionados, Paulo naturalmente treina os presbíteros daquela igreja, e assim por diante, né? E depois segue viagem, e depois de um tempo, algo em torno de 2 anos depois, Paulo escreve para essas duas igrejas, mais ou menos na mesma época. Para nossa surpresa, a igreja na qual Paulo passou 1 ano e meio, que é a igreja de Corinto, ali Paulo se refere nessa carta àqueles irmãos como meninos da fé. Não é verdade? Crianças, carnais, imaturos espiritualmente. E para a igreja onde Paulo passou pouco tempo, onde se refere apenas de 3 sábados, aquela que é a igreja de Tessalônica, a igreja do norte, Paulo diz que ela se tornou modelo. Modelo não apenas para os irmãos do norte, da Macedônia, mas o texto diz, também para todos da Acaia. Se tornou modelo para toda a região grega daquela época. Olha que coisa curiosa, não é verdade? Onde o missionário gasta mais tempo, a igreja permanece imatura. Onde o missionário passa pouquíssimo tempo, rapidamente essa igreja se torna madura. Modelo para os demais. Quando olhamos, comparamos as duas igrejas, fica algo evidente. A igreja de Tessalônica é uma igreja que impacta a sua sociedade e a sua cultura. A igreja de Corinto, ela é impactada, influenciada pela sua cultura. A cultura grega era marcantemente individualista. Havia, se você vê nos filmes, né, assista Os 300 com censura, e você vai perceber o contexto de época
onde era difícil duas cidades se unirem numa batalha. De fato, a Grécia só se uniu para não ser extirpada, né, na batalha, porque antes havia uma rixa muito forte entre aquelas pequenas cidades-estado, Atenas, Esparta e etc. Aquelas cidades não se uniam internamente, aquelas cidades também eram rixosas, e entre famílias havia muitas rixas, porque a cultura grega era marcadamente individualista. Você lê a carta aos Coríntios e você vai ver que há divisões na igreja, capítulo 1 e 3. No capítulo 6, há aqueles irmãos rixosos que levam um ao outro no tribunal dos incrédulos, como Paulo fala. A cultura grega estava dentro da igreja de Corinto. A cultura grega também era marcadamente igualitária, no sentido de ser resistente à figura de liderança forte, de grandes líderes. Por isso, durante muito tempo, gerações, a Grécia não se juntou para formar um grande reino, um grande império, só o fez diante da guerra, porque havia resistência a lideranças muito fortes, uma sociedade mais igualitária, onde todos querem ter o mesmo pé de igualdade. Na igreja de Corinto havia resistência até ao apóstolo Paulo, aquele usado por Deus no plantio da igreja, e a igreja não queria submeter, uma parte da igreja não queria se submeter à liderança de Paulo. No capítulo 4 da sua primeira carta aos Coríntios, ele tem que fazer uma defesa do seu apostolado, né, àqueles que foram seus filhos na fé. A cultura grega era fortemente hedonista, dada aos prazeres, daí as orgia sexual e assim por diante, até nos rituais de adoração a vários deuses. Na igreja de Corinto, lá estão os problemas de imoralidade sexual, fruto, herança desse hedonismo grego latente. No capítulo 5, Paulo fala sobre isso. No capítulo 7, também problemas conjugais, problemas de relações inaceitáveis, inclusive entre o filho do pai, como é que se fala mesmo? O madrasta, enteado e madrasta, né? A cultura grega era fortemente idólatra, daí milhares e milhares de deuses, especialmente em Atenas. O próprio Paulo fala sobre isso, os templos para os deuses, as imagens dos deuses. E quando olhamos para a igreja de Corinto, vemos lá as dificuldades, capítulo 8 e 10, da igreja lidando com comidas sacrificadas a ídolos, participação ou não em festas e assim por diante. A cultura grega também era uma cultura fortemente mística, visto a adoração aos muitos deuses. E aí você vê na igreja de Corinto a confusão em torno da ceia, a balbúrdia no culto com o mau uso dos dons, assim como também a liturgia bagunçada em função do misticismo em torno dos dons, influência da cultura grega. A cultura grega também era fortemente presentista, e ali havia a linha do filósofo Epicuro, os epicureus, que não cria na existência da alma após a morte, que não cria nem na existência de fato dos deuses como seres imortais. Pensavam, morreu, acabou, né? Daí, lá no capítulo 15, Paulo fala de 1 Coríntios, há entre vocês aqueles que dizem não existe ressurreição, a influência da cultura grega sobre a igreja de Corinto. Então, a igreja de Corinto, ela era fortemente influenciada pela cultura, logo, uma igreja imatura, depois de tanto tempo, grande, mas imatura, pouco engajada. O contrário é a igreja de Tessalônica. Os tessalonicenses tornaram-se os crentes modelo para o norte e para o sul da Grécia. Qual é o grande diferencial? Eu penso que o grande diferencial entre a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica está no versículo 3, onde lemos: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança. 3 virtudes cruciais da igreja de Tessalônica e que são cruciais para você e para mim no tempo que vivemos. As virtudes da fé, do amor e da esperança.
Na teologia católica, essas três virtudes são chamadas de teologais, porque elas estão presentes nos escritos de Paulo, em várias cartas. Paulo fala em conjunto dessas três virtudes na sua carta aos Romanos, na sua carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, aqui aos Tessalonicenses. Pedro vai falar dessas três virtudes também na sua primeira carta e assim por diante. A fé, o amor e a esperança. Três elementos que, se não estiverem presentes na nossa vida e na nossa prática cristã, nós nos sucumbiremos diante desse mundo hostil à fé cristã que nos envolve. O contrário, se essas três virtudes forem reais em nossas vidas como pessoas, famílias e como igreja local, creio que elas nos dão a força, a sustentação necessária para resistirmos a este mundo hostil e para avançarmos na proclamação do Evangelho do Reino, até que Cristo venha. Paulo fala não apenas que os irmãos de Tessalônica tinham fé, mas diz que eles tinham uma fé operosa. Lembro da operosidade da fé de vocês. Operosidade, fé operante. Literalmente é aquela fé autoevidente. Fé operosa é a fé que não fica apenas guardada para a gente. É a fé que se manifesta no nosso comportamento, no nosso dia a dia, na nossa forma de agir e reagir diante das diferentes situações da vida. É a fé que manifesta-se em nossa fala, em nossos diálogos, em nossas conversas, na informalidade da nossa vida, na informalidade dos nossos relacionamentos. A fé operosa é aquela que não pode ser ocultada, porque ela é auto-evidente em nós. É desta fé que Paulo está dizendo que os irmãos de Tessalônica a tinham, uma fé auto-evidente, uma fé que se manifesta. É a fé que nós precisamos hoje, no nosso dia, quando o secularismo que nos rodeia não tem como finalidade fechar igrejas. O secularismo tem como finalidade tornar as igrejas irrelevantes. A estratégia do secularismo não é te derrubar para você negar a sua fé. A estratégia do secularismo é fazer com que a sua fé se torne irrelevante, relevante somente para você, mas para mais ninguém, inclusive não relevante para os seus filhos, para a sua geração. A estratégia do secularismo é fazer com que a sua fé não seja operante, não seja autoevidente, não seja manifestante, que a sua fé seja guardada somente para você e que não seja de interesse de mais ninguém. A estratégia do secularismo não é dizer que a verdade dos cristãos não é verdade. A estratégia é dizer que a verdade dos cristãos é apenas mais uma das muitas verdades, que os cristãos mantenham e guardem para si essa verdade na qual eles creem que é a Bíblia, mas que não pense e não apregoe que é a única verdade. Estratégia do secularismo. Logo, o que nós mais precisamos nos nossos dias é desta fé que é engajada e que se posiciona. Uma fé que não fica entrincheirada na defensiva, mas uma fé que, de engajada, que avance, que se manifeste, que proclame. E é interessante quando vemos o versículo 8, na sequência, quando Paulo continua dizendo: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia, ao norte, e na Caia, ao sul, mas a fé de vocês, que vocês têm em Deus, repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Uma fé que repercute. A fé dos Tessalonicenses era uma fé tão engajada
que ela repercutiu no norte da Grécia, na Macedônia, no sul da Grécia, na Acaia e em outros lugares. É desta fé que nós precisamos hoje. Uma fé que, ao invés de ficar na defensiva, ela parte para a repercussão, né? Ela repercute, ela vai além de nós. Usamos meios estratégicos, criativos, para fazer a fé conhecida daqueles que não conhecem. Uma fé proclamadora, característica de uma igreja engajada. Nessa manhã de conferência missionária, eu oro para que o Espírito Santo te convença desta realidade e verdade, dessa necessidade. Se você mantiver a sua fé somente para você mesmo, você já perdeu a batalha. Se você não estiver engajado na transmissão da sua fé para os seus filhos, seus sobrinhos, para a sua família, você já perdeu a batalha para o mundo hostil que te rodeia. Se a sua fé ficar entrincheirada, a sua família já perdeu com isso. É preciso, com a graça de Deus, nos engajarmos de tal forma, buscando graça e força no Senhor, para que a fé seja não somente para nós, mas que possamos transmitir esta fé que uma vez nos foi dada, para as nossas gerações futuras, para aqueles que estão perto de nós. Às vezes chamamos isso de evangelização. De fato, é proclamação. Nós somos chamados para proclamarmos as verdades do Evangelho. A Bíblia nos mostra como Cristo Jesus, ele recebeu 3 ofícios. Cristo, ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Ao mesmo tempo que ele é também servo, ele é sacerdote e sacrifício, ele é o profeta e é a palavra do profeta. Quando nós somos unidos a Cristo, através do Espírito Santo, nos tornamos um com Ele, fazemos parte do seu corpo, nós recebemos esses 3 ofícios também. Nós recebemos o ofício real, aqueles que servem ao rei e que transmite os valores do reino. Nós recebemos o ofício sacerdotal, aqueles que adoram ao rei e que difundem a adoração ao rei, para que ele seja glorificado. E nós recebemos o ofício profético, aqueles que transmitem a palavra do rei, os arautos do rei, aqueles que vão e dizem: o rei que haveria de vir já veio, ele está sentado no trono e já estabeleceu o seu reino. Ou você se submete a esse reino, ou você será um rebelde, enfrentando as forças do reino. Nós somos aqueles chamados para proclamar. Nós recebemos o ofício profético, de levar a mensagem da fé que uma vez nos foi entregue, que uma vez recebemos. Fé operosa, fé que não fica entrincheirada, mas pelo contrário, ela repercute nos que estão perto, e Paulo diz, em todos os lugares. Em todos os lugares. Isso é engajamento missionário. Engajamento missionário é quando eu sou testemunha do Evangelho aqui onde eu estou, àqueles que estão perto de mim, e eu participo da proclamação do Evangelho aos de longe, não podendo ir, enviando, não podendo falar, apoiando quem fala, sustentando os que vão, especialmente aqueles que vão para os lugares onde o Evangelho não chegou ou chegou de maneira mínima. Nós temos hoje um mundo esperando a mensagem do Evangelho, ainda casa de bilhões aqueles que são classificados como os menos evangelizados. Nós temos missionários presbiterianos espalhados em países onde o percentual de evangélicos não chega a 1%, menos de 1%. Nós temos 75 países ainda hoje que têm apenas até 2% de evangélicos. 75 países com menos de 2% de evangélicos. Nós temos 3.000 povos chamados não engajados, onde não há uma igreja entre eles, nem um missionário servindo entre eles. Tem mais de 1.300 línguas sem tradução das Escrituras e com necessidade dessa tradução. O mundo, o desafio missionário global é enorme. E somente uma instituição na Terra foi, de fato, imbuída, autorizada, enviada, comissionada para levar o Evangelho a esse mundo que não conhece o Evangelho. Essa instituição somos nós, a Igreja de Cristo, o povo de Deus. Portanto, a nossa fé
precisa ser essa fé operante, que se manifesta aos que estão perto de nós e que de alguma forma se engaja com a manifestação dessa mesma fé aos que estão nos lugares mais longínquos desse mundo. Lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, e Paulo continua dizendo, da dedicação do amor. Dedicação do amor. Ou na nossa Almeida Atualizada, revista Almeida Atualizada, ao amor abnegado. Eu acho que a Atualizada Clássica tem uma tradução melhor. O amor abnegado, a abnegação do vosso amor. É aquele amor que não é voltado para mim mesmo. É aquele amor que é voltado para Deus e para o próximo. Esse amor abnegado, dedicação do vosso amor. Se nós precisamos de uma fé operosa, uma fé autoevidente que se manifesta, que se posiciona, junto com esta fé operante, nós precisamos ter e viver esse amor abnegado. Esse amor que não é voltado somente para os meus interesses, esse amor que é colocado em primeiro lugar ao serviço dos interesses de Deus e tem como objetivo alcançar aqueles que estão perto de mim, servir aqueles que estão perto de mim. Nós todos somos seres do amor, nós não conseguimos viver sem amar, mesmo os homens mais cruéis da história, todos eles foram homens marcados pelo amor, mas nem sempre o amor colocado no objeto certo. Nem sempre. João, quando escreve a sua carta, terceira carta, ele fala de Diótrefes, que lá o texto diz que ele gostava de exercer a primazia, mas literalmente a palavra que João usa, traz a ideia de alguém que é amante dos holofotes, amante da proeminência, que gosta de estar no foco das intenções. Ele tem amor, mas o amor é voltado para ele mesmo, e ele gosta de ocupar os primeiros lugares, ter destaque. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala de Demas, que amou o presente século. Ele tem amor, mas o amor dele está colocado nas coisas desse mundo. Quando Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 3, fala daquela lista de mazelas que se tornaria evidente no final dos tempos, 14 mazelas humanas, os dias serão difíceis, diz Paulo. Ali ele fala dos avarentos, cuja palavra usada por Paulo significa literalmente amante do dinheiro. Tem amor, mas o amor está colocado no dinheiro. Paulo fala ali também daqueles que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, amantes dos prazeres, amante daquilo que dá prazer para si mesmo. Paulo diz que no final dos tempos os homens seriam egoístas, e a palavra que ele usa para egoístas literalmente significa amante de si mesmo. É pessoa marcada pelo amor, mas o amor por si mesmo. Amor por si mesmo. Nós vivemos esse tempo, nós vivemos nessa geração de amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Pessoas que têm muito amor, mas o grande amor da sua vida está no espelho. Daí o hedonismo do nosso tempo, a vazão aos prazeres, daí o narcisismo do nosso tempo, a excessiva valorização e exposição do corpo, daí a necessidade de ser aprovado pelos outros, de ser autenticado pelos outros, validado pelos outros, porque nos colocamos no centro, isso é humanismo. E não apenas nos colocamos no centro, mas nos colocamos no centro como seres mais amados dessa terra por nós mesmos. Daí queremos que o mundo gire em torno da nossa vida, da nossa história, do nosso umbigo. E pensamos pouco no outro, mas a igreja de Tessalônica, diz Paulo, era uma igreja que tinha amor, mas era um amor abnegado. Um amor que diz não para, às vezes, para os seus desejos e para as suas necessidades, para dizer sim aos desejos do Senhor e para servir ao outro.
Um amor que abre mão de sonhos, de privilégios para servir ao outro. E por abrir mão dos seus privilégios e sonhos, às vezes essa pessoa, a pessoa que é marcada por esse amor, abnegação, se torna a pessoa mais feliz do mundo, exatamente por abrir mão, porque no reino de Deus é assim que funciona, é perdendo que se ganha, é abrindo mão que você vence, não é lutando para obter tudo o que você quer, para você estar sempre na razão, para você vencer todas as batalhas, porque é morrendo que vive no reino de Deus. Paulo diz, a igreja de Tessalônica, ela é marcada por esse amor abnegado que olha para o outro. A estratégia do secularismo é substituir os objetos do nosso amor. Não é nos tornar pessoas desprovidas de amor, mas a estratégia do secularismo que nos rodeia tem como intenção fazer com que amemos o mundo mais do que o Evangelho, fazer com que amemos mais o conforto do que o compromisso, nos fazer amar mais a felicidade pessoal do que a responsabilidade, nos fazer amar mais a diversão do que o trabalho, amar mais os amigos do que a família, amar mais a balada do que o culto, amar mais a terra do que os céus, amar mais as telas do que as páginas da Bíblia, amar mais a nós mesmos do que amar a Deus e ao próximo. Eu gosto de contar quando nós fomos para o Amazonas e eu pensava qual seria o meu grande desafio no campo missionário. E antes de ir, às vezes eu pensava que o meu grande desafio seria viajar pelos grandes rios da Amazônia, porque ali aqueles rios, para quem é mineiro, parece um mar, né? Parece um mar. O Rio Negro tem um ponto que dá 14 quilômetros de extensão de uma margem à outra. E lá não tem estradas, o único meio de deslocamento é pelos rios, de barcos, de canoas. E nós viajamos 3 dias e 3 noites de Manaus até São Gabriel da Cachoeira de barco, e de São Gabriel da Cachoeira para as aldeias, como eu falei no culto, 1 dia e meio para a aldeia mais próxima do nosso povo, 3 dias para a última aldeia. Eu achava esse negócio vai ser muito complicado, mas sabe de uma coisa? Aprendemos a lidar com isso. Minha esposa tinha hidrofobia, está viva aqui, olha, passou 15 anos viajando pelos rios da Amazônia e não morreu, a gente se adapta, né? E eu me adaptei a ponto de amar viajar de barco, de canoa, ler durante a viagem na canoa, dormir na canoa. Cheguei a dormir durante chuva e vento. Tanto que a gente acostuma. Nós somos seres humanos, altamente adaptáveis. Alguns se adaptam até a viver debaixo do viaduto. A gente se adapta com qualquer coisa. Essa é a grande verdade. Eu pensava por um tempo que o meu grande desafio ali seria o cardápio, a culinária. Porque a culinária indígena, digamos, tem um padrão de higiene diferente do nosso, né? Não é que não tem higiene, tem uma higiene diferente no preparo e assim por diante. E quando nós chegamos ali, para nossa alegria, o que a gente mais tomava de maneira coletiva é o tal do chibé, é o cafezinho dos indígenas, né? Chibé é água com farinha, só isso. Põe a farinha, põe a água, espera a farinha encharcar e aí serve, e tradicionalmente serve para se tomar de maneira coletiva. Quando ali chegamos em 2006, aqueles indígenas no interior da floresta, não tinha, mal tinha uma panela de alumínio, né? E não tinha bens industrializados quase nenhum, e sempre que a gente chegava, ou tinha um trabalho comunitário na aldeia, então tinha que servir o chibé, às vezes numa grande cuia, com cuias pequenas, né, para tomar de maneira coletiva. E a boa notícia é que quem é de fora, no caso nós, sempre tem o privilégio da primeira cuiarada. A má notícia é que nunca acaba na primeira rodada. Tem sempre a segunda rodada, a terceira, a quarta, quinta, até acabar aquele chibé. Na segunda rodada, camarada, a cuia já está babada. Aí você pega assim e pensa que está achando um cantinho não babado, mas não tem jeito, tem baba de qualquer lugar. Depois você percebe que o senhorzinho que está antes de você na fila, ele é um amável idoso desprovido de dentes. A baba é um pouco mais volumosa.
e a senhora antes dele é aquela senhorinha que você visitou ontem e sabe que ela tem tuberculose não curada. E às vezes antes dela tem aquela outra senhorinha que está resfriada e de maneira muito higiênica, no padrão local, dá aquela limpada antes de pegar na cuia, entendeu? Mas sabe de uma coisa? A gente acostuma com isso. Acostuma e passa até a gostar. Eu adoro chibé. Eu fico em São Paulo sentindo saudades do chibé coletivo. Meus filhos gostam de chibé também, só que eles não gostam da coletividade. Depois eu pensei que o meu maior desafio ali seria aprender aquela língua exótica, língua complexa, tonal, com 4 tons, ainda não descrita. Nós tínhamos o desafio de aprender aquela língua, grafar aquela língua, produzir materiais didáticos naquela língua, e eu sou surdo, totalmente surdo do ouvido direito. Imagina que coisa, Deus manda um surdo para aprender uma língua indígena ainda não grafada. Meu amigo, não foi fácil não, muito difícil. Minha esposa Elisângela aprendia sorrindo, e eu chorando, com muito esforço. Mas depois de uns 3 anos, morando e convivendo com os indígenas, você percebe que está entendendo alguma coisa, né? Está começando a aprender, e aí você aprende. Eu pensei por um tempo que o meu grande desafio seria compreender aquela cultura exótica, diferente de tudo que você imaginar, o padrão de pensamento, mas com convivência você consegue entender. Depois, um grande desafio é comunicar o Evangelho, porque uma coisa é você falar bem uma língua e compreender bem uma cultura, outra coisa muito diferente é você comunicar bem. Até porque aqui, entre nós, todos falantes do português e todos que são da mesma cultura, nem todos nós comunicamos bem, não é verdade? Comunicar é outra história, é comunicar numa língua diferente, numa cultura diferente, numa cosmovisão diferente, é outro desafio. Mas você tem a favor o Espírito Santo e a graça, de repente, depois de um tempo, você percebe que está comunicando, porque as pessoas perguntam, as pessoas interagem, as pessoas rejeitam a sua mensagem exatamente por entendê-la, e as coisas vão acontecendo. Eu pensava, por um tempo, que o nosso grande desafio seria suportar os mosquitos da Amazônia, que fazem um trabalho de revezamento, dia e noite. Você acorda de manhã com a bendita mutuca, que pica o sistema nervoso central, porque gera ira. A Elisângela dizia que tinha vontade de ter um revólver para dar um tiro em cada mutuca. Tinha que ter um depósito gigante de balas, né, porque são milhares e milhares de mutucas. Quando elas vão embora, vem o bendito pium, fica umas 3, 4 horas perturbando. Quando vai embora, vem o mucuim, e quando ele vai embora, vem o pernilongo, e quando o pernilongo vai embora, volta a mutuca de noite. Eles têm um propósito de vida, o propósito de vida deles é perturbar os missionários. Mas até com isso a gente acostuma. Depois de uns 10 anos no campo missionário, eu cheguei à conclusão que o meu grande desafio nada tinha a ver com viajar por dias e dias por aqueles rios, com morar numa palhoça, coberta de palha, né? Palhoça porque é de palha. Nada tinha a ver com a culinária indígena, com os mosquitos, com o calor, com a chuva, com os rios, com a língua, com a cultura. Nada tinha a ver com lidar com aquele povo diferente. Cheguei à conclusão, depois de uns 10 anos, que o meu grande desafio era amar. Amar. Não me refiro a amar o povo, não me refiro a amar a língua, não me refiro a amar a região, nem aos colegas de equipe, que é uma bênção e às vezes uma tristeza. Eu cheguei à conclusão que o meu grande desafio, ao longo de todos aqueles anos, foi amar a Deus. Amar a Deus. Na verdade, eu cheguei à conclusão que esse é o meu grande desafio, não apenas no campo missionário. Aliás, esse é o nosso grande desafio, não apenas de missionários, mas de todo cristão. Porque se o grande mandamento é amar a Deus, o grande desafio da nossa vida também é amar a Deus. Amar a Deus de tal forma que eu consiga amar tudo aquilo que Ele ama e detestar tudo aquilo que Ele detesta. Quando eu amo a Deus de tal forma que eu consigo amar o que Ele ama,
Eu passo a amar as pessoas perdidas que estão perto de mim, não pelo fato delas serem gente boa ou gente estranha, mas por uma razão diferente, pelo fato delas serem objeto do amor de Deus. Se eu amar a Deus de maneira intensa, eu não vou omitir a verdade santa do Evangelho para aqueles que estão perto de mim, porque o Evangelho é o que eu tenho de melhor para oferecer. Se eu amar a Deus, eu vou ter a mesma compaixão que Deus tem pelos perdidos. Francis Schaeffer, missionário norte-americano na Suíça, na metade do século passado, ele escreve lá na década de 1970, falando da sua estranheza, como que os cristãos conseguem ter compaixão da miséria material e rapidamente são movidos a dar um prato de comida para o faminto e água para o sedento, mas os cristãos do seu tempo, e é verdade ainda hoje, não conseguem ter compaixão pela miséria espiritual daqueles que mesmo com um prato de comida, mesmo com muita água, com muito dinheiro no banco, está indo para a perdição. Mas quando nós amamos a Deus, nós conseguimos amar tudo aquilo que Deus ama. Nós apoiamos o missionário não por causa do missionário, nós apoiamos o missionário porque Deus ama aquela obra na qual o missionário está engajado. Nós investimos na obra de Deus, investimos na igreja local, não por causa do pastor, dos presbíteros, do conselho, mas porque essa igreja é objeto do amor de Deus e nós aprendemos a amar tudo aquilo que Deus ama. Isso é um amor abnegado. Abnegado. Coloca Deus e o outro como objeto do nosso amor e não nós mesmos, os nossos sonhos, desejos, necessidades, nossas projeções, nossas vontades. Paulo diz que a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha amor abnegado. Fé operosa, amor abnegado, ele diz assim: e da firmeza da esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Firmeza da esperança, esperança firme. Fé operosa, amor abnegado e esperança firme. Esperança firme é a mensagem que o mundo do nosso tempo precisa e nós a temos pela graça de Deus. Nós vivemos num mundo sem esperança. Todos os estudiosos desse tempo presente fala do fenômeno do presentismo. Zygmunt Bauman, um dos maiores teóricos do pós-modernismo, ele fala que as últimas gerações, aliás, que por 2 milênios o mundo equilibrou transitoriedade da vida com 2 pilares, o pilar da memória do passado e da esperança no futuro. Mas as últimas gerações derrubaram esses 2 pilares e transformaram o passado e o futuro em presente, tentando eternizar o momento. E por essa razão, tornamos uma sociedade desequilibrada, sem estrutura emocional. Teóricos da mesma linha mostram como que essa presentificação da vida, essa importância exagerada a essa curta existência nossa, nos leva a ser pessoas vulneráveis aos adoecimentos emocionais. Maria Teresa Ferla, uma psiquiatra italiana, desenvolveu uma linha de pesquisa comparando emoções e esperança. E ela diz que quanto menos esperançosos nós somos, mais vulneráveis aos adoecimentos emocionais nos tornamos. Não por acaso o boom de transtornos e adoecimentos psicoemocionais no nosso tempo, porque a nossa sociedade parou de pensar no futuro, no porvir. Aliás, a maioria não crê mais na existência pós-morte e vive em torno do aqui e agora, e quando pensa em futuro, pensa no máximo a sua idade avançada, a velha idade e a aposentadoria, mas não se pensa mais no porvir, no pós-morte. Mas essa igreja de Tessalônica tinha uma mensagem para os gregos que assim já pensavam, como eu disse no início, e para a nossa sociedade que assim o é no nosso tempo. Aqueles que vivem não em torno do aqui e agora. Paulo diz, escrevendo aos irmãos de Corinto, no capítulo 15 da primeira carta, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo,
Paulo está dizendo que é possível ser crente esperançoso, com a esperança colocada em Jesus, mas ainda assim infeliz se a sua esperança em Cristo estiver limitada apenas a essa vida. A sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade ou sem esperança, ou esperança colocada em objetos errados, como a sua capacidade, o seu dinheiro, e colocada no tempo errado, no tempo presente. Mas nós temos a mensagem que a sociedade precisa, a esperança no porvir, a esperança na pessoa certa, que é Jesus, e no tempo certo, que é o porvir, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa esperança é a esperança que precisamos para nós, enquanto crentes, para estabilizar as nossas emoções no dia mau, para perseverar diante do fracasso, para continuar caminhando nos dias tristes, durante a enfermidade, durante a falta de dinheiro, para manter o coração firme em Cristo, mesmo quando as emoções são tomadas pela depressão, que nos sufoca, mas a esperança que brota da nossa alma em Cristo, ela é forte o suficiente para nos fazer seguir caminhando, mesmo em meio às aflições da vida. Essa mesma esperança é a mensagem mais necessária para aqueles que estão em nossa volta. Pessoas que você conhece e sabe que está em desespero, que está em profundo abatimento, que está em crise pessoal, familiar, conjugal, jovens que não têm perspectiva de vida porque não têm perspectiva do verdadeiro amanhã, precisam de esperança. Esperança. Paulo diz que a igreja de Tessalônica, ela tinha esperança, e a esperança firme, e porque ela tinha esperança firme, tinha uma fé operosa e um amor abnegado, essa igreja fazia diferença no seu tempo, impactando a sua sociedade, a sua cultura, ao invés de ser impactada por ela. Se quisermos ser uma igreja firme e engajada no projeto redentivo de Deus, nós precisamos desenvolver essas mesmas virtudes pela graça do Senhor e pelo poder do Espírito Santo em nós. Nenhuma delas nós conseguimos nós mesmos produzir. Não conseguimos gerar em nós mesmos fé, só o Espírito Santo pode. Nós não conseguimos, com a nossa autodeterminação, aumentar o nosso amor, mas a boa notícia, o Espírito Santo gera fé, e o amor, diz a palavra, que é fruto do Espírito. Ele pode tanto desenvolver quanto aumentar o nosso amor. Nós, por mais que desejamos, não conseguimos nos tornar as pessoas mais esperançosas desse mundo, mas o Espírito Santo pode gerar firmeza na nossa fé, a ponto de fazermos resistência ao mundo hostil no qual vivemos. E não apenas fazer resistência, mas nos posicionarmos e pregarmos essa fé, esse amor e essa esperança que o mundo do nosso tempo precisa. Escrevendo a sua carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 13, versículo 13, Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Que o Senhor, na sua bondade e graça, nos fortaleça em nossas fraquezas e desenvolva em nós, para o nosso bem e para a expansão do seu reino, essas três virtudes que nós precisamos e que o mundo precisa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua santa e doce palavra, que nos encoraja, nos fortalece, que nos impulsiona, que nos dá condições de engajamento. Que o Senhor, pelo seu Espírito, faça em nós aquilo que não conseguimos fazer. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente o nosso amor e firme a nossa esperança. Nos torne vozes que proclamam, nos torne pessoas que façam diferença no meio do mundo, nos faça uma igreja engajada no seu projeto missionário, tanto aos de perto quanto aos de longe, para a sua própria glória, em nome de Jesus. Amém.